Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui junto com vocês. Esse aulão de hoje, ele tem um ponto muito importante para começar a conversar mais sobre carreira. E existe um pilar que, para mim, é o pilar mais importante de todos, que eu sempre, invariavelmente, vou trazer isso para a mesa, para os momentos em que eu vou conversar com alguém, que é a clareza à sua maneira. Aqui a gente tem, na verdade, duas grandes coisas. Clareza, porque é uma consciência mais clara de fato, mais limpa de qualquer ou opinião, de qualquer outro fator, é realmente uma consciência que beira o 100%. Essa clareza, ela é muito importante, e quando a gente está no escuro, a gente vai acender a luz se a gente precisa fazer alguma coisa. E quando a gente pensa sobre o nosso comportamento, sobre o nosso perfil, também é muito importante que a gente tenha esse entendimento de que a gente precisa de clareza. E muitas vezes a clareza, ela não vem somente de nós mesmos, mas ela vem de outros faróis, vamos chamar assim, para nos ajudar a ter essa clareza, a ter essa consciência maior sobre os nossos pontos fortes, sobre aquilo que a gente traz de mais importante para cada mesa que a gente senta. A sua maneira, porque realmente cada pessoa tem a sua maneira de fazer as coisas, tem as suas próprias características, e isso é muito valioso. E por que é valioso? Porque a gente não precisa se tornar outra pessoa. A gente pode sim ser quem a gente é e olhar para a tua própria excelência. Todos nós temos uma excelência dentro de nós, e ser dono disso é a parte mais importante. Isso sim é clareza à sua maneira. Então, eu sempre defendo sobre conhecer e desenvolver o teu estilo único, enquanto também você tanto supera quanto você atende com maestria o que o mercado de trabalho te pede. O mercado de trabalho tem mudado cada vez mais, e isso não vai parar de acontecer. Na verdade, vai sim aumentar, vai acelerar cada vez mais, e é importante que você entenda que essa aceleração das mudanças, de pedido de desempenho no mercado de trabalho e tudo que vem pela frente, é importante que você entenda e que primeiro você desenvolva essa clareza sobre si, para que você possa se posicionar, para que você possa falar não, para que você possa aceitar o que de fato faz sentido você aceitar, para você declinar o que faz sentido você declinar, o que não combina com os teus valores. Isso eu defendo demais, e não é à toa que eu trouxe essa primeira aula para tratar um tema que mexe muito comigo. E mexe muito comigo porque eu sempre fui a pessoa bastante incomodada com o status quo. E esse incômodo, ele não era uma insatisfação, mas sim, mesmo feliz com o ambiente que eu estava, ou com o lugar que eu estava, ou com a jornada que eu estava trilhando até aquele momento, eu sempre fui essa inconformada. E por quê? Porque eu acredito que nós devemos e podemos ter esse protagonismo de decidir o que a gente vai fazer. Tudo bem se eu quero mudar para outra área. Tudo bem também se eu estou passando por um processo seletivo, mas eu estou super feliz com a área que eu estou, com o meu cargo. Não tem problema nenhum. O protagonismo, ele traz para si a responsabilidade. E quando a gente deixa essa responsabilidade na mão ou de gestor, ou de coordenador, ou de liderança, ou de diretoria, a gente vai ficar realmente ali a depender do que se toma de decisão na alta liderança. E eu não sei você, mas eu nunca gostei de ficar na mão das decisões de outras pessoas. Por quê? As outras pessoas, e isso é um histórico muito importante, as pessoas sempre falam: Mari, você é incrível, eu quero muito ter você no time. Mari, caramba, se eu soubesse, eu tinha trazido você para o time antes. E isso é muito importante, porque apesar de que as pessoas gostem muito de mim, eu sou líder da minha carreira. Eu sou protagonista da minha carreira. E eu não quero, e eu não sei se você se lembra, mas em janeiro de 2023, mais ou menos,
e isso saiu na mídia, em todos os lugares, o layoff que aconteceu no Google globalmente. E eu não sei se você já passou por isso em algum momento, em alguma empresa, mas naquele momento, para mim, ficou muito claro que, obviamente, a gente sabe, mas ficou ainda mais claro que nós somos um número. E se você não sabe dessa informação ou acredita que, poxa, você não vão te... você não vai passar por exemplo, um layoff ou alguma coisa assim, um desligamento que você não estava querendo, que não era o teu desejo, não importa se, por exemplo, naquele momento, a minha cadeira estivesse na lista de desligamentos. Porque, para mim, não importa, porque, de novo, o meu papel é ser protagonista da minha carreira. E pode ser que você fale, Mari, tá bom, para você talvez é muito fácil falar, porque você trabalha no Google. Trabalho no Google, mas mesmo assim, a estabilidade, ela não existe em lugar nenhum. Então é importante que você traga para si esse fator, e você, de certa forma, traga esse inconformismo para você. Carreira estável, na verdade, ela é estável quando você é protagonista dos teus próximos passos. Mari, você passa por processos seletivos ao longo do tempo? Passo. Por quê? Seja porque eu quero olhar a minha empregabilidade, seja porque eu quero, de fato, trazer para os meus mentorados aquilo que está acontecendo, na verdade, na realidade no mercado, e também porque eu quero declinar, dizer sim ou dizer não para uma proposta, para uma oferta, e também trabalhar negociação de propostas de ofertas. Então, o tema da aula de hoje é uma grande ilusão, a carreira estável. E eu vou trazer um pouquinho de como evitar esse erro que, infelizmente, trava quase que a totalidade dos profissionais. Então, é uma parcela muito pequena de profissionais que, de fato, tem esse inconformismo em si, no seu dia a dia. Então, é importante que você entenda, sim, e que você lidere, se autolidere e autolidere a tua própria carreira. E é com isso que eu vou trazer alguns pontos aqui para você hoje. E, bom, você já viu um prédio em algum momento, talvez hoje mesmo você já passou por algum prédio. Esse prédio está super, super, super bonito, mas e se aqui embaixo, em uma parte que a gente não tem visibilidade, tiver uma rachadura ou alguma coisa acontecendo? O que pode acontecer com esse prédio? Esse prédio ele pode desmoronar, ele pode vir para baixo. E o que eu quero trazer para a tua carreira hoje é que você não pode depender do movimento da tua empresa, do movimento que a tua empresa tá direcionando, está levando. Porque sim, na alta liderança pode ser que estejam falando de quantas pessoas vão desligar no próximo mês. E isso não vai ser uma novidade no mercado na atualidade, porque as empresas estão cada vez mais buscando, sim, maior produtividade, mais excelência no trabalho, o verdadeiro fazer mais com menos. Só que fazer mais com menos é importante que você se coloque, se autolidere mesmo, com passos realmente claros, com cada vez mais clareza sobre quem você é, sobre quais são os seus pontos fortes. E com base nisso, eu trouxe um dado que é muito importante. Segundo o MIT, aí não é a Mari falando, 80% dos profissionais não conseguem avançar na carreira porque, na verdade, não planejam essa evolução. E a gente tem uma relação com carreira que é diferente. E no final da aula hoje, eu preparei um exercício para deixar como pós-aula, e é um conceito diferente para aplicar na carreira, mas o planejar a sua evolução é muito importante. E a gente cresce e pensa que a nossa evolução, a nossa trajetória de carreira, ela vai ser definida pela empresa. Eu não tenho um planejamento de carreira. Não, eu não tenho um planejamento de próximos passos. Não, eu não tenho um planejamento estratégico de como vão ser os próximos 3 anos. Por quê? Porque, eu não sei se vai abrir vaga ou, enfim,
se eu vou ser promovido na empresa, etc. E tem um caso que é muito interessante, que eu já quero trazer aqui para vocês, que há algum tempo atrás, em 2015, o país estava passando por uma crise, e talvez você se lembre, talvez não, mas provavelmente você se lembre, e eu trabalhava em uma empresa, e naquele momento, no comecinho do ano, eu recebi a avaliação de desempenho. Aliás, eu entrei nessa empresa em 2015, e isso era começo de 2016. 2015 foi um ano de crise, várias vagas congeladas, e a avaliação de performance que aconteceu no final de 2015 para 2016 foi em fevereiro, antes do carnaval, eu recebi a avaliação de desempenho, de novo, uma avaliação que eu era incrível, a melhor nota, etc. Recebi um bônus que naquele momento era por causa dessa grande nota, e quando a gente terminou na parte da tarde, isso foi de manhã, na parte da tarde, eu falei com a minha coordenadora e falei, bom, quais são os próximos passos agora? Porque eu já estou aqui na empresa, já tem um ano e um mês, praticamente, recebi uma excelente nota, recebi vários elogios, e agora qual que é o próximo passo? Né? Eu sou mãe, tenho meu filho, e eu quero crescer, eu quero galgar, enfim, lugares maiores. Como que a gente pode trabalhar nisso? Ai, Mari, veja bem, a gente, enfim, ano passado crise, vagas congeladas, então tá um pouco difícil. Eu fui falar com a gerente, primeiro eu falei com a coordenadora, depois eu falei com a gerente. Ela, Mari, você é incrível, etc., mas, poxa, eu não tenho nenhuma vaga que eu posso, enfim, que a gente pode trabalhar. Falei, bom, então tudo bem, eu vou olhar para o mercado, eu vou prospectar o mercado. Quem trabalha com vendas sabe bem essa palavra, mas desde muito tempo eu uso essa palavra para prospectar empresas, para prospectar qual que é o meu próximo passo. E prospectar o próximo passo é extremamente importante. E eu fiz esse alinhamento internamente, não precisaria fazer esse alinhamento internamente, mas eu escolhi fazer, e obviamente eu fui olhar para o mercado para qual seria o meu próximo passo. Então é muito importante. Eu estou dando um exemplo de 2016, mas não pense que só foi 2016 que eu fiz isso. Várias vezes, e no próprio Google já mudei de função várias vezes. E, Mari, foi função que alguém te chamou, que caiu no colo? De forma alguma, eu sempre provoquei, e, aliás, eu sempre arrisquei, e por isso também que eu escolhi esse tema para tratar nessa primeira aula. E agora eu quero que, por um momento, você reflita o que te faz acreditar de fato que a tua posição atual ela é segura. E eu quero que você reflita nessa pergunta que está na tela. Se a sua empresa demitisse 50% do time hoje, qual seria a sua garantia de continuar? Reflita sobre isso, porque isso sim pode acontecer. E talvez você possa falar, caramba, Mari, você já vai começar assim? Dando uma paulada, já uma reflexão que aqui está me dando até medo. Caramba, se a empresa demitisse metade do quadro de colaboradores, provavelmente eu faria parte dessa demissão. E lembre-se, eu acabei de contar sobre o layoff no Google. Não importa o quão bom ou não você seja, é óbvio que a gente vai partir do pressuposto que você precisa entregar o teu trabalho com excelência. Óbvio, isso não é só o arroz com feijão, mas é, de fato, o que você precisa entregar para o mercado de trabalho, para que você cresça, para que você evolua, principalmente quem trabalha na área de conhecimento, ou seja, é um trabalhador do conhecimento, e essa é uma nomenclatura bastante utilizada no mercado. Mas, se a sua empresa demitisse metade do quadro de colaboradores, o que seria de você hoje? Eu preciso que você entenda que, da mesma forma que a sua empresa precisa de você, você precisa da sua empresa, é um encontro de duas necessidades. Mas não é só a empresa precisar de você e nem só você precisar da empresa, porque existe uma troca. Quem é trabalhador do conhecimento, existe uma troca inclusive cognitiva. E é importante que você lidere a si, o teu planejamento, ao teu plano estratégico, independente se a tua empresa tem um planejamento estratégico de carreira ou não. No meu caso, no Google, há bastante tempo, um gestor falou, Mari, vamos fazer um planejamento de carreira. E
não era tão surpresa para ele assim, mas eu já tinha o meu planejamento de carreira. Ou seja, para mim não era algo novo, porque eu sempre usei esse inconformismo para realmente liderar os meus passos. Mari, sempre tudo deu certo para você? Garanto que não. Talvez 70% deu errado, mas eu sempre estive em movimento, e isso importa muito. E por que então a estabilidade ela é um grande mito? Empresas mudam, pessoas mudam, o seu cargo ele pode simplesmente deixar de existir, o mercado, e isso é uma evolução que acontece cada vez mais, valoriza impacto, não só execução. Então, é importante que você entenda o que você adiciona para a empresa, para o negócio daquela empresa. E quem não se adapta, fica para trás. E não adianta a gente brigar com essa informação. Ai, mas a empresa muda, eu vou perder o emprego. Não adianta, não resolve ou reclamar ou falar. Essa é uma verdade e ela só vai aumentar ao longo do tempo. Por quê? A tecnologia ela evoluiu muito. Esse ano eu completo 40 anos. Em todo esse tempo, a tecnologia evoluiu absurdamente. E o momento que a gente está agora, a tecnologia vai evoluir cada vez mais. Então, não dá para a gente fechar os olhos e simplesmente pensar que não é assim, vai continuar assim, porque não vai. Inclusive, quando se aproveita a tecnologia, ela pode te fazer muito bem para acelerar o teu resultado. Para quem trabalha em marketing, RH, comercial e várias outras possibilidades, a tecnologia, na verdade, vai ajudar. E quais são, então, esses erros que são os mais comuns que levam a essa sensação, né, falsa sensação de estabilidade de fato? Primeiro, acreditar que tempo de casa garante crescimento. Não sei você, mas na época dos meus pais era assim. 20 anos de empresa, 25 anos de empresa. Nossa, eu me aposento aqui. Mas na prática, a maioria dos aumentos salariais que acontecem hoje, eu estou falando recorte 2025 e promoção também, ela vem para quem está se tornando cada vez mais estratégico, agregando valor ao negócio. Hoje, eu falo muito isso. Quem trabalha principalmente em parte de negócios dentro do Google tem essa percepção principalmente na área de tecnologia, na área de cloud. Nós temos um business, um negócio na nossa mão e eu coordeno tudo o que diz respeito a esse negócio. Inclusive, reporto para o VP. E esse reporte para o VP é de todas as frentes do negócio. Ou seja, o que está travando, o que não está, preciso de recurso, não preciso. O que está travando é um processo interno, é um processo externo, é um terceiro que não está on board do projeto. Isso é se tornar estratégico. E é importante porque o reconhecimento, ele vem quanto mais no topo da pirâmide você chega. Topo da pirâmide, imagina que um CEO, um presidente, um vice-presidente, um diretor, ele vai olhar qual que é o ponteiro que está movendo no negócio. Receita, a melhoria de atendimento ao cliente, a satisfação do cliente, é o lucro que está aumentando. O que está aumentando? É uma nova abertura de mercado. Então, é importante que você realmente remova, se você acredita que tempo de casa garante crescimento. Achar que apenas ser bom no que faz é suficiente. Esse é um mero, enorme engano. Porque, de novo, as empresas elas estão buscando o que a gente vai chamar aqui de intraempreendedor. Talvez você já tenha ouvido falar nessa palavra, mas se você não ouviu, você já ouviu falar sobre um empreendedor. Empreendedor, ele tem os riscos do CNPJ, ele tem os riscos de contratar um time, de arcar com todos os custos que envolve a contratação de um time, seja CLT, seja custos de escritório, PJ e assim por diante. Mas é importante que você entenda que o quanto mais você performa, você entrega resultados como um intraempreendedor, e eu gosto de dizer que ao longo da minha trajetória, sempre
100% das vezes eu aproveitei com extrema intencionalidade e clareza os CNPJs que eu trabalhei. Aliás, eu não sei se você sabe dessa informação, mas em todos os meus, em todas as minhas passagens, em todas as empresas, eu sempre pedi demissão. E não é à toa esse fato. E eu não estou dizendo que é errado você ser demitido, de forma alguma. Mas lembra do meu inconformismo. Esse inconformismo sempre foi me levando a buscar, a criar e a co-criar, muitas vezes, esses próximos passos. Ou seja, eu não esperava algo acontecer no mercado, eu não esperava algo acontecer na empresa, uma oportunidade abrir na empresa. Se o tempo que eu estava desejando, ele não acontecia, eu continuava entregando o meu melhor, mas eu já estava olhando para alguma outra coisa, de novo, porque eu quero liderar. Isso é muito o que acontece com intraempreendedores. Então, é importante que você se torne, todos os dias, cada vez mais, um intraempreendedor dentro da empresa. E outro erro muito comum é depender do mercado para definir o teu futuro. Entenda que o mercado ele é extremamente volátil. O mercado ele vai mudar e ele vai mudar cada vez mais. E se você não tira a dependência do que vai acontecer no mercado, você não vai conseguir crescer, talvez na velocidade que você deseja, talvez no quanto você quer realmente crescer para entregar, para dar um pouco melhor para a tua família, na tua casa, ou para fazer outras coisas que aquece o teu coração, que brilham os teus olhos. Então, é importante que esses movimentos do mercado, você não pode depender deles. E outra coisa, o mercado ele vai olhar para o business, para o negócio, para a empresa. Ele não vai olhar para a Luísa, para o Igor, para a Laura, para a Késia, para a Mariana. Não. Quem é a Mariana? A Mariana é uma colaboradora, é uma pessoa no meio de 180 mil funcionários. Aqui eu estou falando dentro do Google. 180 mil funcionários, eu sou uma pessoa em um tamanho de business de 180 mil funcionários. Então, é importante que você entenda e que você, de fato, lidere esses seus próximos passos. E, inclusive, é o que a gente vai fazer ao longo desses aulões. Eu vou entregar muito conteúdo de valor aqui, mas eu preciso do teu comprometimento. Eu preciso que, de fato, você se comprometa. E, na minha experiência, eu, inclusive, fiz uma chuva de ideias, né, um brainstorming com o time incrível que está trabalhando comigo da agência, e eu realmente fiquei relutante em entregar algo gratuito. Mas por que eu, escolhi entregar algo gratuito? Primeiro, porque tem muitas pessoas que não me conhecem, que estão começando a me conhecer. E só uma dica, e uma informação importante. Fique perto, porque o que eu vou entregar muita coisa realmente de valor para que você já aplique. E aí, conectando no gratuito, que eu comentei que eu estava muito brigando com isso de trazer algo gratuito ou não, na minha experiência, muitas pessoas, quando recebem algo gratuito, elas não dão o valor como se fosse pago. Então, por isso que muitas vezes as pessoas vão colocar algo que tem um custo, pode ser até simbólico, mas para que você tenha um comprometimento. Mas eu quero te dizer que se você precisa de que alguém coloque um valor ali simbólico para você se comprometer, você está se sabotando. Eu, de fato, estou te entregando valor e vou te entregar valor ao longo das próximas semanas. E aqui, não só dentro da aula, mas o pós-aula também. Mas eu preciso que você entenda que não é uma receita mágica, que você simplesmente, eu vou pegar, eu não vou nem prestar muita atenção, mas eu vou pegar e eu vou fazer aqui correndo. Não, eu tenho 25 anos de carreira. Nada acontece do dia para a noite. Nada que seja realmente valoroso, valioso. Então, é importante que você tenha esse compromisso extremo consigo, com o seu desenvolvimento. Se não for para você, ou se não for com você, então que seja com alguém da tua família que precisa. Bom, o que o Google descobriu, então, sobre profissionais mais valiosos? Você pode, inclusive, depois procurar. Existe um material aberto, todo esse estudo que foi feito
chamado Projeto Aristóteles. E dentro desse Projeto Aristóteles, a gente fez um mapeamento e uma análise tanto em times técnicos quanto em times de negócio, de marketing, de vendas e etc. Ambos os times, existe um fator que ele é um fator extremamente importante e que foi mapeado nos times de mais alta performance, nos times mais bem-sucedidos. O primeiro grande fator, eu não vou entrar em todos eles, se você tiver curiosidade, você pode pura e simplesmente colocar Projeto Aristóteles Google, ou só Projeto Aristóteles, que você vai conseguir encontrar a página, e depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar com vocês. Mas a resposta é segurança psicológica. Esse é o maior fator de sucesso das equipes de mais alta performance nesse exercício, nesse estudo que foi feito ao longo de 3 anos. Não foi um estudo de uma semana, 2, não. Existem outros fatores também, mas a segurança psicológica, ela está na base da pirâmide desse resultado. E por que eu estou trazendo aqui esse experimento, né, esse teste, enfim, esses resultados que aconteceram nessa pesquisa? Porque se você trabalha em uma empresa em que você sente não ter segurança psicológica, eu arrisco a dizer que o teu nível de crescimento está em jogo. Não adianta nada você querer crescer muito e rápido se você está num ambiente em que não existe segurança psicológica, porque isso pode te custar muito. Então é importante que você entenda que existem alguns fatores, sim, que eles trazem um sucesso maior em equipe. Mari, mas por que você está trazendo um dado sobre equipes? Ninguém absolutamente cresce no mercado de trabalho sem fazer parte de uma equipe. Ninguém cresce no mercado de trabalho de fato e cresce a níveis muito grandes, não cresce se você não tiver outras pessoas também que possam falar sobre você, sobre os seus resultados, sobre como é trabalhar consigo. Como é trabalhar com a Mariana? Como é trabalhar com o Igor? Como é trabalhar com a Luísa? Como é trabalhar com o Marcos? É importante que você entenda que, sim, no mercado de trabalho nós precisamos de pessoas. E para que você, sim, possa ser considerado um recurso valioso dentro da empresa, você precisa agregar valor. E não tem como você agregar valor nos dias de hoje sozinho. Porque sozinho a gente não faz nada hoje de extremo e alto valor. Então, depender de pessoas ao lado é importante e você mapear se dentro da tua empresa você tem essa segurança psicológica, é importante porque você precisa dar clareza para você tomar qualquer atitude no teu planejamento de carreira. Outro ponto é profissionais seguros. Talvez vocês, assim, tenham ou admirem profissionais que são muito mais seguros do que outros. Os profissionais mais seguros, eles não são aqueles que têm as mais elevadas hard skills, têm muito conhecimento técnico, mas, na verdade, são os profissionais que são muito mais adaptáveis. E aqui eu quero trazer um aprendizado muito rápido sobre o meu próprio perfil. O meu 34º talento de um assessment chamado Clifton Strengths, da Gallup, é adaptabilidade. E, Mari, o teu último talento é isso. Talvez você não conheça muito dessa metodologia, mas 34º talento significa dizer que esse é o meu último talento. E os meus top 5 talentos, eles são os dominantes, eles de fato são os meus pontos fortes, podem se tornar os meus pontos fortes. Se eu tenho adaptabilidade como 34º, definitivamente adaptabilidade não é o meu forte. Quem está mais perto de mim sabe bem que quando eu tenho uma surpresa, quando eu tenho uma informação que eu não estava esperando, que me tira um pouco do meu centro, eu ou paraliso, ou eu não sei como solucionar, ou eu não sei o que fazer, porque eu preciso me preparar para fazer alguma coisa. E por que eu estou contando isso aqui? Se adaptabilidade não é o meu forte, aliás, é o meu último talento, é o meu mais fraco talento,
eu me adapto de outra forma, eu me adapto a partir dos meus top 5 talentos. Então é importante, se você talvez tenha dificuldade em se adaptar, caramba, eu sou parecido com você, Mari. Quando alguma coisa acontece que é novo, eu simplesmente travo, pois você precisa encontrar a tua forma de se adaptar. Eu encontrei a minha forma de me adaptar. Eu preciso investir um pouco mais de tempo do que outra pessoa, mas eu sim consigo me adaptar. E esses profissionais que são mais seguros passa pela adaptação. Em um mercado que está em constante evolução, em constante mudança, ou você se adapta, ou você fica de fora do mercado. Então é importante que você entenda. E eu quero que você reflita se você de fato é adaptável ou não. Pense se o seu cargo hoje, nesse exato momento, ele simplesmente deixasse de existir. Para quem está no mundo de tecnologia, sabe bem que, e aí tem um dado de 70 mil vagas, cargos que vão deixar de existir, mas em contrapartida, 94 mil novos cargos serão criados. Ou seja, não existiam e vão começar a existir. Se a tua função, ela simplesmente sumisse, ela deixasse de existir hoje, você saberia como continuar relevante no mercado? Em um mercado que demanda adaptação, demanda adaptabilidade, demanda que você, de fato, se adapte ao contexto, se adapte às novas tecnologias. E também a empresa, ela vai mudar, e a pergunta aqui não é se a sua empresa vai mudar. Ela vai mudar. A pergunta é quando a sua empresa vai mudar. E se a sua empresa mudar, quando isso acontecer, você vai estar pronto para se adaptar, para talvez assumir outro cargo. E pode ser um cargo que vai dar aquele frio na barriga, que vai dar medo. Mas você está pronto realmente para se adaptar? É importante que você entenda isso. E eu poderia trazer vários casos, escolhi trazer o caso da Blockbuster. Não sei se você conhece, mas por que a Blockbuster, o caso deles, pode sim trazer vários ensinamentos sobre essa segurança no mercado de trabalho. Bom, se você não sabe, eu vou passar um contexto super rápido, mas a Blockbuster, pois é, Luísa, eu também, e assim, dominava o mercado. E eles se achavam estáveis. Só que a Netflix chegou, ela percebeu um movimento, ela visualizou e ela entendeu essa mudança antes. E a Blockbuster, ela, então, sim, achava que o modelo de negócio era seguro. Ah, poxa, já funciona há tantos anos, por que eu vou mudar? Mas, infelizmente, enquanto eles dormiam no ponto, a Netflix realmente criou um novo mercado e a Blockbuster se tornou obsoleta. É importante que você entenda, e eu não quero tocar terror aqui, mas eu quero te incomodar a ponto de que você realmente olhe para a tua carreira e olhe para daqui a 1 ano, para daqui a 2 anos. Mari, tudo precisa ser planejado? Não, você precisa de movimento. Você precisa de movimento. E talvez você não esteja se movimentando porque você não tem um plano, porque você não tem clareza sobre o que você traz para a mesa, sobre a sua capacidade, sobre realmente o mercado de trabalho. Você precisa entender isso. E como então entender se eu estou ali parado, se eu estou, enfim, acomodado, tem alguma coisa ali que, poxa, está comprometendo o meu futuro? Primeiro, você não aprende nada novo há mais de 1 ano. Tem pessoas que gostam muito de aprender coisas novas. Tem pessoas que é um pouco menos. Mas o fato é que se no último 1 ano você não aprendeu nada novo, é um alerta vermelho. Ou então, se você depende de reconhecimento externo para crescer. É importante entender isso, porque muitas vezes a gente precisa de uma validação de outra pessoa. E você precisa ter clareza se você está precisando de validação de outra pessoa ou não. E isso não está 100% errado, precisar da validação de outra pessoa. Mas depende do momento, depende do que você está querendo alcançar. Você precisa ter clareza dessa informação. E não pura e simplesmente, ai, veja bem, mas eu fiz alguma coisa e ninguém me elogiou, nada aconteceu, não recebi nada. Então, talvez não tenha sido bom. Você precisa desenvolver, sim, esse nível de consciência que vai cada vez mais te trazer clareza
de movimento, clareza de próximos passos, clareza de planejamento mesmo. E o seu plano de carreira é esperar uma promoção. Se isso é o que está na tua mente, eu preciso, eu quero, não, eu vou esperar uma promoção. Eu vou esperar uma promoção. Infelizmente, pode sim, você pode sim estar dependendo dessa estabilidade, você pode sim estar contando, na verdade, com essa estabilidade, e isso não é bom para você. Existe uma diferença muito importante de quem cresce e quem ou fica parado ou fica para trás. E eu gosto também de dizer, porque eu já tive nessa posição em que muitas vezes a gente pode pensar, ah, Mari, mas eu não estou nem indo para frente, mas nem indo para trás. Se você não aprendeu nada no último ano, você já está para trás. Não é que, não, mas eu ganho a mesma coisa, ou então eu tive lá um reajuste, não importa. Se você não aprendeu nada no último ano, você está para trás. E eu estou dizendo isso porque eu estou vamos dizer que eu estou no meio do furacão da tecnologia. Eu sei muitas coisas que estão por vir. É importante que você olhe para a tecnologia como um recurso ao seu favor e aproveite isso para não ficar em algum momento de fora do mercado. Profissionais comuns esperam por reconhecimento, fazem o necessário, só o necessário, e têm um extremo medo de mudança. Eu morro de medo de mudança. Quem está mais perto de mim sabe disso. Eu não gosto, eu não suporto, mas eu me provoco muitas vezes uma mudança só para me mostrar que tá bom, o meu perfil ele é para ficar ali no conforto, eu tô tranquila, tô satisfeita, tô bem, mas eu vou me colocar em movimento, eu vou me provocar a fazer algo diferente. E aí é onde entram os profissionais estratégicos. Criar oportunidade, aprender continuamente e se antecipar às mudanças. São 3 pontos cruciais para você. E você precisa entender e viver essa informação todos os dias. E eu defendo muito dentro do programa Clareza. Eu trabalho muito forte essa expansão extrema de consciência, de autoconsciência, de clareza, para que você consiga entender o que você já faz naturalmente bem e que você, então, possa capitalizar isso que você faz muito bem. Porque isso pode se tornar o seu diferencial. Eu vou chamar esse momento da aula de momento 10x. De novo, para quem talvez você já tenha ouvido falar, no Google a gente sempre tem uma visão de 10x, como que essa ideia, eu transformo o impacto dela 10 vezes, porque se é para impactar 10%, impactar 10% é o mesmo esforço do que impactar 10 vezes. Só que 10% existe um teto menor. 10 vezes é um teto extremamente maior. Essa, inclusive, é uma definição que a gente tem para cada projeto novo que a gente vai avaliar se faz sentido realmente se esforçar ou não. E talvez você já deve ter visto algum produto do Google que deixou de existir em um determinado momento. Por quê? Porque a gente entendeu, porque a empresa entendeu, a liderança entendeu daquele produto que aquele produto não faz sentido porque ele não tem o poder 10x, realmente de ter um impacto muito grande em número de pessoas. Então eu quero que você, ainda que você faça agora mentalmente, mas que você pense em 3 atividades que você de fato executa com facilidade, com maestria. Eu vou te dar um exemplo rápido meu. Eu sei que eu coloquei a aula de 45 minutos, eu vou fechar essa aula às 8 horas da noite, a gente tem 13 minutos até terminar, porque eu comecei um pouco mais tarde, mas na próxima semana em diante eu vou começar pontualmente às 7h05, para que de fato a gente possa aproveitar o nosso tempo melhor juntos. Mas escreva 3 atividades que você executa com facilidade e com maestria, e que também geram resultados acima da média para você. Vou dar um exemplo super rápido meu. Eu, inclusive, mentalmente, penso em planilha. Quando eu tenho um novo projeto, que eu vou me debruçar nesse projeto, eu vou automaticamente criar colunas, até na minha mente, para eu me organizar. Isso eu faço com extrema facilidade. A minha facilidade também é uma execução impecável, com erros e falhas, mas
com extrema excelência. Isso é um grande diferencial que eu tenho, e eu tenho clareza sobre esse diferencial. Quando eu estou entrando em um projeto, eu sei que esse espaço, ele é um espaço que eu vou ocupar. E, às vezes, muito rapidamente, as pessoas já percebem e falam, caramba, Mari, nossa, olha aqui, você já fez o que, você pensou numa ideia e você já fez. Porque a minha execução, ela é acima da média. Você precisa entender qual é o teu spot, qual que é o teu lugar que você entrega acima da média no teu trabalho. Por quê? Se você entrega como os outros, você não vai ser estratégico, e se você não entrega nada acima da média, aí você vai ficar numa comparação, você vai ser vista com base em uma comparação, e muito provavelmente essa comparação vai levar em conta o quanto você fala, como você se posiciona, e à medida que você for me conhecendo melhor, conhecendo um pouco mais da minha história, eu sou introvertida, nem sempre falei bem como eu estou aqui falando com vocês. Logo, a minha única chance era ter extrema clareza sobre o que eu fazia bem, porque eu não me comunicava bem e eu não era extrovertida. E o mercado, ele prioriza, historicamente, ele vem de aceitar mais extrovertidos, aceitar mais pessoas que se comunicam extremamente bem. E não tanto a execução, mas a minha fortaleza é a execução. Então é importante que você entenda qual é o resultado, qual é a atividade que coloca esse resultado acima da média para você. Bom, isso é para uma reflexão geral, que você precisa dessa informação. Talvez você não saiba. Se você não sabe, eu realmente recomendo que você pare 10 minutos e, se você quiser, fechar os olhos e realmente pensar, se perguntar quais atividades que eu executo com extrema maestria e facilidade e que, ao mesmo tempo, geram um resultado acima da média no meu trabalho. Você precisa dessa informação. E aqui eu vou passar por um outro tema, que é o que eu quero deixar para que você receba o exercício pós-aula. Eu rodo muitos workshops de design thinking com os meus clientes, olhando para a tecnologia, olhando para a mudança, olhando para a prototipação, e eu preciso que você entenda o poder que existe nessa metodologia de design thinking, e principalmente quando aplicada para o desenvolvimento de carreira, porque, inclusive, é muito interessante, porque os pilares do design thinking desse processo, eles sim são completamente aplicáveis para a carreira, eles tiram a gente dessa zona de conforto, que eu vou chamar a zona de conforto expandida, porque é o teu lugar de maestria, só que a gente está ampliando as tuas possibilidades. Você não vai se jogar simplesmente em uma nova indústria, em uma nova área que você não sabe absolutamente nada a respeito, e que a sua chance de travar pode ser grande. Vai depender do teu perfil, vai depender da tua velocidade de adaptação. Mas, dentro da metodologia de design thinking, existe uma crença muito forte de que o risco é aceitável e os erros são, na verdade, oportunidades de aprendizado. E como que a gente pode, de fato, aplicar, e você vai ter todo o detalhamento desses conceitos nesse exercício que você vai receber pós-aula, você vai receber no e-mail que você se cadastrou. Então, se porventura você está assistindo essa aula depois dela ter saído ao vivo, você vai precisar se cadastrar para os próximos aulões, e eu preciso que você mande uma mensagem no Instagram dizendo: eu quero a atividade de design thinking que o meu time vai compartilhar com você. Mas existe uma semelhança muito grande, então, de aplicação dos conceitos do design thinking para o desenvolvimento da sua carreira. Desafio pessoal versus o corporativo. A inovação na carreira, ela sim é mais difícil do que muitas vezes no mercado corporativo, por causa das consequências que são percebidas, ou seja, que a gente visualiza de erros
e riscos, e também pelas narrativas que nós nos contamos, que na maior parte das vezes focam nas nossas limitações. Quantas vezes talvez você estava prestes a aceitar um desafio e veio aquela voz para você e falou: veja bem, você não vai dar conta, né? Ou você se lembrou de uma situação, ou inconscientemente você fez conexões que você nem percebeu, e então você, por medo, você não aceitou, por receio, você não aceitou. Mudança de mentalidade. O design thinking, olhando para o contexto de carreira, é de fato mudar a forma como você pensa sobre o problema de carreira, entre uma mentalidade fixa e uma mentalidade que foca no crescimento, que foca na solução. Porque um dos passos do design thinking é mapear soluções, superando o pensamento negativo. De novo, na carreira isso é obviamente muito mais forte, porque passa pela nossa narrativa interna. Eu não posso, eu não deveria estar fazendo isso, nossa, não, eu sou a única pessoa que dei certo na minha família. Se eu fizer isso, eu vou me arriscar. Gente, que medo, não quero. Então, na carreira, a gente passa muito mais por isso. E, sim, os princípios do design thinking ajudam a superar o pensamento negativo e a aceitação dos erros. Dentro do design thinking, a gente entende que os erros, na verdade, são oportunidades de aprendizado, e isso é absolutamente central ao processo do design thinking para se chegar, então, a uma cocriação que mais faça sentido. Essas 4 fases do design thinking, que primeiro é empatizar, depois definir, idear, prototipar e testar, elas são totalmente aplicáveis e alinhadas aos desafios que a gente enfrenta na carreira. Para empatizar, você precisa conhecer a tua própria história. E conhecer a tua própria história passa também por mapear os teus medos. Quais foram os marcos importantes da tua vida? Que você passou por grandes mudanças e que talvez você vai precisar passar por outras grandes mudanças. Então, passa por escutar, sim, a tua própria narrativa interna, identificar e questionar esses pensamentos negativos e a própria narrativa interna. Quando a gente chega em definir, é importante de que o problema seja definido de forma tática, de forma acionável. Porque muitas vezes, e principalmente com a narrativa interna, a gente não define qual que é o problema central da nossa carreira, dos nossos próximos passos. E isso inviabiliza muitas vezes os teus próximos passos. Na etapa de idear, é um brainstorming, é uma chuva de ideias. Muitas vezes você pode usar vários post-its para fazer isso, escrever, usar o celular para escrever, ou no papel mesmo, mas é muito importante que você também busque ideias de outras pessoas e do mercado também, principalmente de quem pensa diferente de você. Prototipar e testar, você precisa iterar, ou seja, a gente costuma falar na área de tecnologia que a gente troca o pneu do carro com o carro andando. Na prática e na realidade, isso não pode acontecer, né? Porque eu não vou estar com o carro andando e trocar o pneu, mas na área de tecnologia, a velocidade com que as coisas acontecem é tão grande que se a gente, realmente, num sentido figurado, esperar o carro parar, pode ser tarde demais. Então, essa iteração, é importante que você entenda que você vai fazer microtestes. E esses microtestes, você vai estar validando ideias, prototipando ideias para a tua carreira. Seja numa conversa intencional com alguém, seja em um café que você está tomando, pode até ser virtual, com alguém que você está prospectando, que você quer conversar mais a respeito, que você quer entrar, fazer parte de uma empresa específica, mas sim, você precisa estar mais aberto ao sim do que ao não. Você vai receber essa atividade pós-aula de aplicação desses conceitos de uma forma prática, sucinta, para que você olhe para esses pilares e possa, de fato, aplicar e
aqui eu vou chegando no final da aula e com a parte da execução, que é a minha fortaleza, faltam 2 minutos para as 8, só para provar para você que quando a gente trabalha nas nossas fortalezas, nos nossos pontos fortes, tudo se torna mais fácil, não é mais simples, mas se torna muito mais prazeroso. E eu vou amar te ver no próximo aulão. E eu quero te convidar, primeiro, se essa aula te ajudou a realmente confrontar algumas certezas que você tem, alguns pensamentos que você tem, que você está começando a entender que talvez precise mudar. Eu quero que você imagine isso ao longo dessas próximas semanas juntos. Você vai ter 1 hora extremamente de excelência extrema dedicada a você. É o meu tempo, eu não estou te cobrando para estar aqui comigo. E entenda, se eu fosse cobrar, ainda assim, o que eu vou entregar aqui tem um valor muito grande para a tua carreira, para os teus próximos passos. Da mesma forma que eu cresci, eu quero te ver crescendo. Eu quero que você cresça com base nos teus pontos fortes, com base, sim, nos teus talentos. Eu também quero te convidar a convidar alguém que precisa ouvir isso, que precisa fazer um movimento diferente na carreira. Se você quiser entrar na lista de espera do programa Clareza, eu vou pedir para você acessar o link da bio lá no Instagram, preencher os dados e você vai passar pelo processo de aprovação com o time. Mas eu espero te ver aqui na próxima aula. Eu tenho certeza que o conteúdo que vai vir para a semana que vem vai ser também, vai conectar diretamente com esse tema, mas vai te levar para o movimento e o movimento vai te ajudar para que você tenha realmente mais clareza sobre o seu movimento, seus próximos passos, o teu planejamento de carreira de fato. E, bom, eu tenho um compromisso muito sério de gerar resultados grandiosos na vida de quem está mais perto de mim, de quem está no meu programa, e eu sei que esses resultados, eles transmitem muito mais excelência, dedicação para quem está fora. Eu espero realmente te ver no próximo aulão. E, bom, aqui na semana que vem, às 19 horas, a gente vai estar de volta nesse mesmo link com um outro tema. E eu espero te ver aqui comigo. Boa noite, pessoal. Obrigada.